Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre carreira, transição, sobre entrega e o que você pode fazer para ter uma carreira com mais propósito, pensando na sua saúde física e mental e pensando aí nos resultados que você pode trazer para o seu empregador. Será que isso é possível? Será que é possível esse equilíbrio? E para isso eu trago nada mais, nada menos do que Paula Boarinho. Eu tô aqui com a Paula. Paula tá passando uma temporada no Brasil, acabou de chegar da Suécia. Paula é mentora de carreiras, LinkedIn Top Voice, ela é podcaster também, é blogueira e acabou de lançar o livro, é o Livro Secreto da Carreira. Tem uma extensão, né? Aquilo que não te contaram, mas você deveria saber. Poxa, o título já é matador, né? Já dá vontade de saber tudo. Mas antes da gente saber do livro, eu queria que você se apresentasse melhor, se falasse um pouquinho quem é a Paula. É sempre difícil essas perguntas que você me faz, Thaís, porque eu tô aqui pela segunda vez. Eu Sim. sou vice, né? Duas vezes aqui. Thaís, primeiro, muito obrigada, né? Admiração por você sempre. E eu acho sempre difícil falar quem sou eu, por isso que eu sintetizo e falo que eu sou mentora de carreira, porque eu faço muitas coisas hoje, né? Então, como você falou, a parte da influência, facilitação de conteúdo para a empresa, os conteúdos em formato de podcast e vídeo, o livro mesmo, né? Eu já tinha lançado um outro livro esse ano também num outro formato, que é o Conversas Nem Tão Difíceis. Então, todas essas coisas em torno da carreira. A gente pode sintetizar como mentora de carreira ou multicarreira dentro desse universo. Eu começo essa jornada aos 24 anos com o MEI, porque inconformada, né? Queria mudar o mundo, queria mudar a mim, queria transformar tantas coisas, e aí comecei a trabalhar depois que eu me encontro na minha própria carreira e sigo até agora. Já são 8 anos indo para 9. 8 anos, nossa, meu Deus, como o tempo Que passa orgulho, né? rápido, que orgulho. Eu fico pensando, a gente tem que celebrar muito, Thaís, porque um Sim, CNPJ aberto é fácil de abrir, difícil de manter, né? exatamente, exatamente. Né? E já que você trouxe a questão da multicarreira, eu lembro que você acho que foi uma das primeiras profissionais que eu ouvi falando desse termo Uhum. multicarreira e tal. Você podia explicar o que é um profissional multicarreira e qual a necessidade da gente ser multicarreira hoje na contemporaneidade? Tá. Eu acho que multicarreira é aquele profissional que desempenha em várias frentes, que tem várias profissões. Meu mundo ideal de multicarreira é quando você faz isso dentro de um mesmo segmento, de um mesmo conteúdo, porque é muito difícil você ser o melhor em carreira e o melhor em fabricação de pães, né? São universos muito difíceis, né? Sim, Então já é tão difícil a gente ser bom e competitivo na nossa área, por isso que eu sugiro que você se mantenha dentro de um mesmo tema. E eu acho que a necessidade, ela é enorme, né, Thaís? Porque a gente é todos os dias convidado a se reinventar. E ainda que aquele profissional que esteja dentro das empresas ache que ele não é multicarreira, eu tenho certeza que ele é, porque quantas funções você acumulou nos últimos anos, quantas tarefas novas você teve que começar a fazer, quantos sistemas você teve que dominar. Quem é empreendedor, dentistas, maquiadores, fotógrafos, quase todos já tem uma profissão adjacente ali, que é a produção de conteúdo, justamente para atrair clientes. Então, acho que muitas pessoas já são multicarreiras, mas não se percebem assim e também não fazem dinheiro com isso. Não colocam intenção nisso para fazer disso uma fonte de renda, sabe? sim. E hoje, se eu decidir ser multicarreira, tem uma fórmula por onde que eu começo? Fórmula não trabalhamos. Ainda não. Infelizmente, não consigo responder a questão da sua vida em 20 segundos. Me desculpe, senhora. Ainda não, Thaís, mas me dê mais uns 6 anos aí que eu volto com uma forma. É que a gente sempre brinca com isso, né? Bom, eu posso dar sugestões. Sim, Primeira sugestão, se você é um CLT, dê uma olhada no que você faz para o seu empregador e tenta tirar dessa rotina uma atividade que você faz com muita facilidade, que você tem prazer em fazer, e pense como você pode comercializar isso para o mercado de uma outra maneira.
Obviamente, você não vai se colocar em risco ali, dê uma olhada no seu contrato de trabalho e não abra uma atividade concorrente ao seu empregador. Mas vamos dar o exemplo do analista de marketing. Se você faz, por exemplo, gestão de redes sociais, nada te impede de pegar um empreendedor no contraturno e começar a fazer isso também. Poxa, Paula, mas é super sacrificante, eu já fico 8 horas por dia no meu trabalho. Fato. Ninguém disse que seria fácil, nem super simples. Mas é muito interessante você começar essa costura do lado de fora, porque, Thaís, de acordo com previsões de Mãe Paula, anote, em algum momento da tua vida profissional você vai empreender, seja por vocação ou por necessidade. Melhor se você começar agora, que você já está à frente. E Thaís bem sabe, porque é especialista em recolocação, que uma recolocação pode demorar até 12 meses, ou às vezes Sim, mais. mais ainda. Então, sabendo que somos trabalhadores e precisamos do trabalho para din-din, por que não, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar. E eu acho até que os empregadores deveriam parar com essa. Que tem muito empregador que não gosta. É engraçado, Você né? ainda tem? Porque eu lembro que Tem, tem. na minha época, né, anos o quê? 2000, vamos colocar, você tinha vergonha, né? Você tinha vergonha, não, você tinha Medo. medo, receio. Se o meu empregador descobrir que eu tô atendendo, fazendo psicologia clínica à noite, ou Uhum, atendendo, fazendo mentoria à noite, eu posso perder o meu emprego. uhum. E no meu imaginário, eu vejo que isso mudou drasticamente, que já está muito mais comum, né? Principalmente quando você empreende de uma área diferente da qual você trabalha. Por exemplo, eu tinha uma funcionária, excelente funcionária, que ela era maquiadora e penteadista. Final de semana ela ia para as maquiagens dela e eu adorava, achava incrível, porque ela tinha uma outra fonte de renda, então a fonte de renda dela não era unicamente a empresa, e porque era uma pessoa criativa que circulava entre Sim, mundos diferentes, que tinha sempre uma história para sim. contar. Acho que as soft skills dela eram até mais desenvolvidas nesse sentido, né? Então hoje não me cabe. Tem empresa? Conta a realidade aí, Eu Paulinha. acho que sim, Thaís. Eu entendo quando você fala que mudou, porque a gente acaba ficando em grandes Sim, centros e falando de grandes empresas, né? Mas aquela pessoa que está mais no interior, trabalhando na empresa familiar, numa empresa onde o dono está muito próximo, você é uma gestora diferente, até pela construção que você teve e por ter feito isso também, né? Mas sim, ainda muitas pessoas têm esse olhar. Vários fatores, né? Primeiro que muitos empregadores ainda têm uma mentalidade um pouco de o funcionário é meu, o tempo dele é meu, a vida dele é minha, independente se ele está dentro da empresa ou não. Isso ainda existe, esse sentimento de posse, tanto as falas, né? Ah, você é ingrato quando você pede demissão. sim, Isso existe, esse resquício, esse sentimento de sou dono deste funcionário. E aí, pensando com essa mentalidade, eu quero teu tempo, tua energia total para mim. E acho que é essa uma das razões pelas quais esses profissionais ficam um pouco, esses donos de empresa, enfim, gestores, ficam um pouco encucados. Mas, na minha visão, uma pessoa que empreende se torna um funcionário CLT tão melhor, porque é tão diferente quando você senta na cadeira do dono da empresa, você entende tantas coisas do trabalho. Eu me tornei uma profissional CLT tão melhor depois que eu comecei a empreender, entendi tanto meus gestores. Como você falou, as soft skills se desenvolvem de uma tal forma, você tem uma outra perspectiva do trabalho. Então, até a pressão que você coloca na empresa, eu entendo que se torna menor, porque quando a tua empresa é tua fonte de realização profissional e tua fonte de renda, você vai para cima com expectativa alta. Mas se você distribui a energia em outros campos, fica mais leve a relação também. Então, só vejo ganhos de verdade. Não, não tem, na minha visão, por que sim, não apoiar, sabe? sim. E aquele profissional que às vezes não está preparado e ele é medíocre, assim, ele faz uma atividade medíocre, outra atividade medíocre e quer ser multicarreira. Você já encontrou por aí? Como que a gente consegue descobrir? Ai, acho que eu não me lembro assim de ter passado na minha mente. Bom, pelo menos nunca atendi um profissional Sim, que tivesse essas características. Eu acho que o profissional medíocre, no sentido de média baixa, ele talvez não tenha essa proatividade de fato fazer. Ele pode até sim, falar, mas é, entre falar e fazer existe um abismo, né? Talvez ele tenha o desejo, talvez ele tenha essa vontade, mas eu não.
não Me se lembro. sustenta, até acaba começando e não dá conta, né? Ou perde o Talvez. emprego, ou daí é tão difícil empreender no Brasil, né? Que se você não for muito bom, seu CNPJ não fica vivo por muito tempo. Bem importante isso. Eu não tinha pensado por essa perspectiva de começar, mas não continuar. Acho Sim, que sim, tem muito fogo de palha, né? Da pessoa que acha que é mais fácil do que realmente é. E começa naquela excitação do início, e quando vê, como você bem falou, é muito difícil, né? É muito difícil se manter relevante, é uma coisa que a gente fala muito também, né? sim, perfeito. Agora me conta do livro. Você tá com o livro aí? Não. Eu tô. Ah, Peraí, gente. pode levantar aqui no podcast, pode tudo, sai, volta. Eu tive no lançamento dela, mas acabei não trazendo o meu exemplar também. Vamos de novo. Tô pronta. Ai, que lindo, gente, adorei. Adorei a capa, muito legal, as Então, cores, bem a sua sim. identidade. Foi incrível, né, Paulinha? Aquela foca aqui, câmera. Olha só que lindo. Thaís, foi tão maravilhoso. Foi. E ter você ali foi tão importante também. Falei muito pra minha mãe sobre isso. Eu falei com a sua mãe. Bonitinha. Nossa, eu falei, você não sabe a filha que você tem. Ah, eu falei pra minha mãe, a gente tem que valorizar muito a Thaís, porque quando eu não era ninguém, estava Imagina. eu ali de chinelinho, a Thaís me deu uma oportunidade, né? A gente trabalhou o primeiro evento juntas em 2018. Foi muito emocionante, Thaís. Primeiro que é uma emoção lançar esse livro, é um sonho antigo, pelo que ele representa pra mim e pelo que eu acho que ele pode representar pelo mercado. Uma visão de carreira com um olhar cultural da nossa cultura, eu acho que isso falta. A gente tem muito livro de carreira que vem de fora. E uma coisa é você fazer carreira com o olhar norte-americano, outra coisa é você fazer carreira com o nosso. Entendeu? Com as peculiaridades do nosso maravilhoso país. Eu amo o nosso jeitinho, o nosso carisma, né? A forma de fazer, o jeito como a gente conduz. Então tem uma questão cultural que é muito forte, também tem a questão do olhar feminino, né? Que a gente sabe, você tem um livro também, mas é uma das poucas de carreira que tem livro publicado ainda. Então a gente ainda tem um mercado predominantemente masculino. E eu acho que a gente precisa se incomodar um pouco com isso quando a gente pensa que a maioria das profissionais que estão hoje nas organizações, na área de recursos humanos, são mulheres. E somos a maioria no banco universitário também. Então, eu acho estranho, me incomoda, por que a gente não tem essa produção de conteúdo registrada dessas mulheres. Então, por isso eu tenho esse amor por esse livro, esse carinho por ele, sabe? Ai, que legal. E foi incrível, né? Você lançou agora em Curitiba, tá lançando em São Paulo, noite cheia, menina. Eu vi tanta gente assim, emocionada de estar ali, vi tanta gratidão, vi tanto carinho assim das pessoas que te acompanham. Realmente foi lindo de ver, sucesso geral. E agora eu quero saber o que tem aí dentro, né? Que segredo Que são você esses? faça um resumo, eu já li, né? Sim, a Thaís, inclusive, faz parte aqui da contracapa, obviamente, né? Dando a fada madrinha ali, o toque de condão. Thaís, primeiro que ousadia, né? O livro secreto da carreira, aquilo que não te contaram, mas você deveria saber. Qual que é a ideia? Ter um livro que acompanha a jornada do profissional, independente de onde ele esteja, do início ao final. A gente começa com as reflexões sobre o tempo, né? Então, essa angústia que a gente sempre tem de que eu tô atrasado, eu tô velho, eu tô jovem, sabe? Aqueles grilos N que a gente vivencia, e termina falando de plano B. Então a gente vai passando pelos capítulos por conversas nem tão difíceis, feedback, porque a pessoa promovida não é você. Quem não lê cenário dança, um dos meus capítulos favoritos, carreira começa em casa, um outro capítulo que para mim é muito importante, porque é você entender as correlações da tua vida com a tua carreira. Vai além, né? A carreira ela não começa no trabalho, começa com as referências que você tem, com as oportunidades que você Fala um teve. pouquinho disso, carreira começa em casa. Eu amo esse conceito. Veja, você é psicóloga, você vai me entender totalmente. Eu tenho certeza que você vai me entender. Primeiro, Thaís, porque a gente reproduz muito das dinâmicas que a gente aprende no ambiente familiar, né? A forma como a gente se comunica, a forma como a gente se relaciona com os problemas, se a gente vai em frente para tentar resolver ou se a gente se esquiva deles, né? Se a gente consegue colocar os nossos limites, os nossos nãos, ou se não. Uma pessoa que não coloca limite no trabalho não coloca limite na vida.
Não existe esse desenvolver de dificuldades no trabalho. O que acontece é que na vida pessoal a gente tem muitas oportunidades de se esquivar e a vida profissional nos obriga a enfrentar. E por isso que são problemas que a gente às vezes percebe no trabalho, né? Então, primeiro ponto, a gente replica essas dinâmicas, esses modos, essas formas. Segundo, tem toda a questão do que representa a figura de autoridade, né, para nós. Primeira figura de autoridade que a gente teve que aprender a lidar, pai, mãe ou cuidador. Uhum. E a gente vai muito com esse olhar para o gestor, né? Então, se é a relação que eu percebo dos mentorados que eu atendi, se é uma relação que não é bem resolvida, a gente carrega a mão de expectativas que são tingidas desse passado para esse gestor. Eu quero um gestor paizão, eu quero uma gestora que me incentive, que não tenha defeitos, eu tenho um olhar extremamente idealizado para essa gestão. Eu acho que esse é um fator que gera muita frustração, que é um olhar também idealizado que a gente tem para os pais. Muitos adultos ainda não aprenderam a ter um olhar amadurecido para os próprios pais, não é? Ainda olham para eles cheios de expectativas, de cobranças, de tudo. Terceiro fator, a questão das referências. Então, tem pessoas que tiveram infinitas oportunidades de ter referências profissionais, acesso, né? Então, eu, quando penso na minha história, tive muitos privilégios. Fazer universidade nunca foi uma questão na minha casa, era quase como uma programação pronta. No que eu nasci, eu já sabia que eu tinha que fazer faculdade. Nunca foi uma questão, porque minha mãe ficava o dia inteiro, tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade, tem que fazer federal. Então a gente desde... Aí eu também tinha que fazer federal. Era uma programação, era quase um mantra, né? Tem que passar na federal. Se não passar na federal, Não vai fazer faculdade. Aquele terrorismo, né? Maravilhoso. Sim. Não, mas funcionou super. Obrigada, mãe, inclusive. Gratidão por tudo. Minha mãe criou a gente sozinha, né? Pela morte do meu pai. Mas enfim, então, percebe que o fato de ter uma mãe que teve acesso ao ensino superior, um pai que também teve acesso ao ensino superior, já coloca você muito à frente. E o mundo do trabalho é cheio de regras e condutas que você aprende com os seus. Você vai para uma igreja e sabe o que vestir, como se comportar, porque alguém te deu essa referência no mundo do trabalho também. Então, quando eu fui para a entrevista de emprego, eu já tinha um briefing do que eu tinha que falar. Minha irmã me emprestou a roupa, a outra me emprestou o salto, porque minhas calças eram tudo rasgadas. Então, eu já fui, entendeu? Sim. Com muita chance de passar. Só que quem não teve, quem é o primeiro da família, e quem não tem um pai e uma mãe que teve acesso à escolaridade, quem está sendo o primeiro a acessar alguns grupos, tudo isso determina. E é um conjunto de sutilezas, né? Eu poderia falar de outras coisas, como, por exemplo, traquejo social, né? O mundo do trabalho, quem tem oportunidades em determinadas empresas é quem vem com esse arcabouço cultural, social. Que é um pouco excludente também, totalmente excludente, totalmente elitista. Então, quem tem a cara da minha empresa vai muito além se eu estou exigindo faculdade ou não, vai muito além se eu estou exigindo inglês ou não, gente. Tem toda essa sutileza que exclui alguns e privilegia outros. Então, vários pontos, né, para a gente pensar esse sentimento de merecimento de ocupar alguns lugares. Se você tem os seus ali, você sente que merece. Senão, você passa a vida inteira com aquela síndrome de impostor, de se sentir, nossa, que sorte que eu tô aqui, tenho que fazer 3 vezes mais do que o outro. Claro que isso tudo eu tô falando, gente, pode ser revertido a partir do autoconhecimento, né, Thaís? Terapia. Mas, de novo... Mas deixa a marca, né? Oh. Eu me lembro, eu trabalhava numa grande empresa e a ideia que era me passada é assim, você não é fina o suficiente para trabalhar aqui com a gente. Então, como eu sou muito boazinha, eu vou te ajudar a ser fina. Então, vamos escolher umas roupinhas melhores para você? Vamos ver seus modos à mesa? E o seu cabelo? O que você vai fazer com ele? Então, eu me deixei... ser, não digo nem orientada, mas ser... eu me tornei uma pessoa que eu não era, inclusive com traquejo de falar, com modo de me vestir, até plástica eu fiz. Por causa disso? Porque uma vez eu ouvi, ai, você é tão bonitinha, mas precisa consertar as orelhinhas. E falava desse jeito, infantilizado? Falava desse jeito. Interessante. E daí, assim, claro, queria fazer, eu arrumei, tinha orelhinha de abano, eu arrumei. Mas claro que aquilo...
só que é engraçado que também, de um lado, fazia com que eu me sentisse menos, e daí eu tinha que pagar com performance, porque daí se eu me sentia menos, o patinho feio, digamos, eu era a pobrinha do grupo, que não vim de uma família de Uhum, elite onde eu aprendi uhum, tudo isso em casa. Então eu tinha que performar mais do que uhum. todo mundo. E eu amava trabalhar naquela empresa. Só que o custo disso chegou num burnout, né? Chegou uma hora que eu dei uma pirada, que eu falei, não quero mais. E quase que eu desisti de todo o universo corporativo. Eu acabei daí decidindo fazer mestrado e falei, não, eu vou para academia, eu vou dar aula. Graças a Deus eu não gostei de dar aula, e daí, com o chinelinho da humildade, falei, não, vou voltar para o mundo corporativo. Mas foi tão forte essa experiência para mim, eu acho que eu cresci muito. Sim. Mas ao mesmo tempo também eu sofri tanto que eu praticamente tinha desistido do universo corporativo, que para mim trabalhar em empresa era aquilo, entende? Então hoje eu que trabalho com mulheres, eu me cuido muito para não perpetuar isso que eu passei, né? E às vezes é difícil, porque às vezes você está norteando a pessoa, então, por exemplo, os nossos clientes talvez não se sintam tão confortáveis se você entrar de piercing Uhum, no seu atendimento, entende? uhum. Mas até que ponto eu tô tolindo a pessoa? Até que ponto sou eu falando através dela? Entende? Tudo É isso junto e tudo. É misturado? tão difícil essa questão. É difícil porque, ao mesmo tempo que eu entendo o impacto que isso causa em você, se a gente for ser brutalmente honesta, o mundo ainda não mudou como deveria, não é? E aí eu lembrei muito de uma gestora também que eu tive, que eu, analistinha, ia a pé pra economizar com o busão, sabe assim? Tava fazendo meu pé de meia, gente. Eu tava começando a minha vida, eu economizava com tudo, ainda sou de Capricórnio pra me ajudar, Sim. né? A mãozinha fechada, assim. E essa minha gestora falou assim: olha, Paula, não importa quanta economia você quer fazer, não importa quanto você ganha, você tem que estar com a unha feita, tem que estar com a sobrancelha em dia e o bigodinho feito. E nunca mais eu consegui, tanto que hoje a marca é as unhas, mas nunca mais eu consegui ficar sem a unha feita, sem o bigodinho, sem a sobrancelha, porque eu me senti. Nunca tinha recebido um feedback tão direto daquela forma, daquele jeito. Eu olho para essa fala dessa gestora e penso, nossa, ao mesmo tempo que a gente sabe que essa imagem adequada neste mundo ainda te privilegia. O problema é quando essa imagem adequada ela é muito preconceituosa. E aí a gente está Sim, falando de cor de pele, de padrões de corpos, tudo isso é uma extensão dessa imagem adequada, desse padrão de adequação. Então é muito delicado se falar disso. Acho que sim, tem que se ter um cuidado muito grande quando você é gestor de pessoas, pensar sobre essa diversidade, mesmo que a gente fala tanto, pensar numa diversidade que fala de corpos, de raça, que fala de estética, né? Mas é sim. um tema muito difícil. E difícil até de ter trocas honestas como essa que a gente está tendo, porque é um tema tabu. Sim, Não se fala muito, né? A gente fala um pouco disso no leitura de cenário, do tipo, tem momentos que você vai ter que se adequar porque você precisa, e tem momentos que você vai romper com a regra vigente porque você pode. Só que romper com a regra sempre tem um custo, e às vezes o custo é ficar do lado de fora do mercado fazendo o seu próprio negócio, o seu próprio empreendimento. Mas, de novo, você tem que ter uma condição mínima para fazer isso acontecer. Difícil. perfeito. E me fala um pouquinho mais disso, Em que aspecto, assim? no sentido de que a pessoa que quer romper, Uhum. quais são, o que que ela sente? Não sei se teve algum personagem no seu livro. Somos nós, Sim, personagens possíveis, né? sim, Veja só, gente, eu sempre fui muito, muito, muito revoltada com tudo do mercado, assim. Eu sempre fui muito do contra. O povo falava, vai pra esquerda, eu queria ir pra direita. Porque eu sou uma pessoa bastante crítica, né? E sempre muito do contra, as regras, essas normas todas. Só que o que foi acontecendo ao longo do caminho, né, Thaís? Eu não conseguia promover, não conseguia ser promovida, não tinha oportunidade. Sempre falavam assim, Paula tem muito potencial. Mas potencial é uma palavra ingrata, não é mesmo? Potencial é você pode ser, mas não é ainda.
Então sempre tinha um senão. Tinha um viés ali. Totalmente. E aí aprendi coisas poderosíssimas. Obrigada aí aos meus empregadores, ó, para você. Para vocês, hein? Obrigada. Tô sendo irônica, mas é verdade mesmo. Eu tenho uma gratidão porque, de certa forma, eu pude transformar aquilo em algo que ajude outras pessoas. Mas o fato é, a técnica não me levava para onde eu queria ir, ok? Então eu tinha que ter comportamento adequado ao ambiente. Então você tem que olhar para o ambiente e entender o que que esse ambiente quer de mim. Isso passa pela estética, isso passa pelo comportamento, pelo vocabulário, pelo vestir, pela forma de agir. E aí você entende quem está sendo promovido, como é que faz. Ah, se relaciona bem, ah, fala desse jeito, se veste assim. Aí você vai espelhando para ter sua chance, né? E aí o terceiro ponto que eu percebi também tinha que cacarejar, né? Não bastava botar o ovo, tinha que falar que você botou o ovo. Então, eu percebi essa adequação como o único caminho possível para a promoção. Só que chega um ponto, né, Thaís, graças ao plano B, que eu fui entendendo o seguinte, tá, para eu ser líder de algo, eu preciso trazer uma nova narrativa. Eu preciso romper com o padrão vigente, eu preciso quebrar algumas regras, porque todos os outros já existem. Aí é momento da gente pegar e romper, de fazer diferente, de trazer novas falas, de começar a trazer suas ideias. No começo você vai receber muita porrada, hate, etc. Mas chega um momento que você tem você lidera um movimento. Todos os empreendedores, em alguma medida, estão liderando seu próprio movimento e romperam com alguma regra vigente ali do mercado. É verdade, faz todo sentido. Mas é um processo muito difícil. É muito difícil você ter que engolir os sapos, você ter que baixar a bola, se enquadrar. É isso. O mercado de trabalho, na minha visão, é muito isso. Você tem que se enquadrar, especialmente quando você não está numa cultura que você tem identificação total. E aí é fácil falar assim, ah, encontra uma empresa que tem tudo a ver com você. Vai trabalhar numa empresa com teus valores. Gente, vida real, vida real. Quem que pode escolher emprego hoje no Brasil? É o privilegiado, 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 privilegiado. A gente está falando de 10% da população. As pessoas trabalham onde dá, muitas vezes, onde conseguem. Sim, mas eu vejo que tem muita gente também, que às vezes eu contrato pessoas, né? E a gente percebe que a pessoa entra, não observou ali os cenários, a cultura, não tentou, digamos, se adequar, não estou falando nem de vestimenta, mas de Sim, comportamento mesmo, claro. e já começa com essa ideia de querer mudar tudo, no sentido assim, eu não vou mudar, mas a empresa que deve mudar para atender aos meus altos padrões e necessidades. Então, quero que você, assim, de repente, até falando de ferida emocional, que a empresa preencha, ai, porque quero trabalhar por missão, ai, porque quero fazer isso, sem se preocupar com a lucratividade do negócio. Então, encontro pessoas que estão nessa vibe também. Não sei o que você pensa com relação a Eu isso. tenho uma história maravilhosa para te então contar. conta. Thaís, sobre essa questão da adequação, essa leitura de cenário que às vezes é necessária. Comecei a fazer o meu mestrado, belíssima, bela, formosa, terceiro dia de aula, ousadia pura, né? Aí, terceiro dia de aula, meus professores sempre reclamando muito. Ah, porque você veja a produção da academia. Às vezes 50 pessoas leem uma tese de mestrado, doutorado, e aí você vê esses livros de literatura de aeroporto aí, milhares de cópias vendidas, e dá-lhe falar mal da literatura de aeroporto. E eu, gente, três aulas, achei que tinha a resolução. Levantei minha mão, confiante, a confiança que só os ignorantes têm, né? A confiança dos ignorantes. Eu amo, né? Só a jovialidade pode te dar essa confiança. Falei, professor, eu sei o que tem que mudar. Dele, né? Fale. Então, eu falei, olha, a academia tá muito atrasada, a gente tem que ter uma linguagem diferente, vamos fazer um canal no YouTube, vamos fazer um podcast. Professor, por isso que as pessoas não leem a tese, tá tudo numa linguagem antiga, sei lá, o que eu falei um monte de coisa lá. Falei. Não devia, assim, ideias válidas, né? Mas enfim, falei enfim. um monte de coisa, meu professor escutou, chegou bem pertinho e falou o seguinte, Paula, vamos fazer o seguinte, primeiro seja alguém na academia, depois me diz o que você acha que tem que ser feito. Toda vez que eu conto essa história, o povo pensa, nossa, que professor do mal. Gente, ele foi brutalmente honesto.
Vamos se colocar no lugar desse homem. 30 anos de profissão. Eu não tinha isso nem de idade. Cheguei lá na terceira aula. O que eu sabia daquele universo? Absolutamente nada. Eu não sei o que tinha sido tentado ou não. Eu não sei o que eles tinham tentado fazer ou não. Né? Levanto minha mão e vou dar aula pro professor. Que era a minha autoestima naquele momento. Cara, Sim. aí eu penso assim, tem pessoas que falam, mas tem muitas empresas que inovam desse jeito, escutando pessoas que vêm de outros contextos, que vêm de outros cenários. Ok, mas não era essa forma de inovar daquela instituição que eu queria fazer parte. Ela não vai mudar sua forma de inovar só porque eu tenho uma mente brilhante. Aspas, né? Eu tô sendo irônica. Não tinha uma mente tão brilhante assim naquele momento. Mas o ponto que eu aprendi ali, Thaís, a gente não chega na casa de uma pessoa pela primeira vez falando: vidro? Cristal é melhor, hein? Essa cor aqui, ó, não combina com o teu tom de pele, acho que você tem que trocar. Não, porque na minha antiga casa eu fazia desse jeito. Você não faz isso na casa de uma pessoa, mas a gente faz isso na empresa. Sim. Primeiro dia, a gente chega e fala, não, porque na outra empresa era 2 porções de carne. Não, estão usando Excel. Não, na outra empresa a gente estava usando Power BI. só sabe Deus o quê, exato, entendeu? Então a gente às vezes cria essa antipatia, cria essa resistência, porque queima a largada, fala antes de entender, né? Não tem essa percepção de valorizar quem já tá lá, principalmente quem vem de fora para mudar a empresa, chega já botando banca, né? Querendo tirar, às vezes, para incompetente quem tá lá há 30 anos carregando o piano. Sim. Não é assim? Chega Uma a ser falta de humildade, de né? humildade, de desrespeito, né? Sim. E uma frase que eu adoro é do Henry Ford, que ele diz: não foque em problema, foque em soluções. Qualquer um sabe queixar-se, né? A coisa mais fácil é você falar não, porque essa cor aqui devia ser o amarelo. Mas eu acrescentaria um capítulo, eu colocaria, mas você lançou um livro, você tá ali para você poder falar o que a autora fez, você já passou por esse processo, então faz muito sentido que eu não sei sobre outras culturas, mas na nossa cultura isso é bem comum também, a crítica pela crítica, né? Sim. Muitas vezes sem embasamento e sem você tá ali na cadeira com a pele em jogo. Com a pele em jogo, né? E é engraçado, né, Thaís? Não é deixar de sugerir, deixar de promover a inovação, mas é você ter uma sensibilidade de saber como, quando, de que maneira, de que forma. Eu podia ter falado a mesma coisa para o professor, mas eu podia ter feito uma pergunta. Professor, e já foi pensado em fazer, de repente, um canal no YouTube? Isso já foi levantado, uma possibilidade? Olha como é diferente a abordagem de... Querido, você não tá com a visão. É diferente, não é? Então a gente... Eu acho que cada profissional tem que ver esse momento de adequar e esse momento de romper. E dá para romper até dentro da própria empresa. E geralmente a gente faz isso quando tem a caneta na mão, né, Thaís? Quando a gente tem um pouco mais de poder, quando a gente pode influenciar um pouco mais. E nos outros momentos, muito com a nossa persuasão. E você fala muito isso de leitura de cenário, né? É um capítulo do livro que você fala, e você tem também o Conversas Não Tão Difíceis. Nem tão difíceis. Nem tão difíceis. Fala um pouquinho. Sobre o Conversas Nem Tão Difíceis. Percebi, Thaís, acho que você deve ter percebido também nos atendimentos que, sei lá, 80% das questões que as pessoas traziam tinham a ver com comunicação. Como eu falo desse aumento, como que eu dou esse feedback, como eu digo não, como eu estabeleço meus limites. E aí eu percebi que as pessoas tinham muito essa dificuldade, uma dificuldade que eu também tive, muito, inclusive, tenho ainda, né? Porque comunicação é um negócio que você estuda a vida inteira e não sabe ainda, né? Profundamente. E aí eu comecei a tentar entender o porquê que essas conversas eram tão difíceis. Desde o fato da gente não aprender a se comunicar, não identificar as nossas emoções, não entender as emoções do outro, não ter técnicas para colocar o não de uma forma bem embasada, às vezes sai aquele não infantil, ai, não vou fazer, não quero, fulano trabalha menos do que eu e ganha a mesma coisa. Sabe aqueles nãos assim, bem infantil, que compara um com o outro? Então a gente às vezes não tem um argumento, não sabe a melhor forma, entende que limite é uma coisa que só deve colocar quando assim estourou o balde, né? Porque a gente faz isso também. Thaís fala uma coisa que eu não gosto hoje e eu olho e falo, vamos ver até onde ela vai.
A maioria dos profissionais faz isso, não fala Vai, nada. eu já fiz muito isso. Muito, muito. Acho que até hoje faço. Sabe? Vamos ver até onde vai, Thaís. Vamos ver até onde vai. Conversa pelo WhatsApp, né? Thaís tá dando tapa na tua cara e você tá esperando pra ver até onde ela vai. Sim. Tô dando exemplo, né? Então a gente deixa avançar muito porque tem medo de ser a pessoa difícil, a pessoa chata, especialmente para as mulheres é mais Isso que eu ia complicado. falar, para mulher isso é mais proeminente, né? Muito mais, né? Porque qual que foi a tua criação? Sim, se adeque. Seja boazinha, Boazinha. fique quieta, sorria, e é isso. E o valor da mulher, pelo menos no mundo que eu fui criada, era na beleza e no fato de estar com alguém. Era isso. Não importa se é inteligente muito assim. Se é sorte tua, né? Mas é isso, é um bônus. É um bônus. Mas o valor da mulher é muito atrelado à estética e ao fato de ter alguém, né? Verdade. Difícil, né, Thaís? Mas sim, percebo que nós mulheres temos mais essa dificuldade, que é mais difícil pra gente, e também a régua ainda julga muito mais mulheres do que homens, né? Um homem que diz não, que se posiciona, meu diretor. A mulher é, sendo bem vulgar, chula, mal comida, dormiu de calça jeans. Sim. Quem nunca já ouviu isso? Eu já ouvi muito. Mal amada. Mal amada. Ai, não tem ninguém, vive pro trabalho. Amargurada. Amargurada, é isso. Difícil, né? Difícil. Eu tenho muitas revoltas dentro de mim, coloquei algumas no livro. Mas isso é uma coisa que eu fico assim, passada, né? Como muda o julgamento, e o julgamento até da própria mulher também, né? Que às vezes. Porque não tem nada a ver com cré, né? Deixa eu ser difícil É uma coisa que eu sempre pensei, falei com meus amigos. Me deixe ser difícil pelo meu próprio mérito, porque nem o mérito de ser difícil é meu, é porque eu não tenho um homem. Me poupe, cara. Às vezes eu quero ser só difícil mesmo, sabe? Sei. Nem o mérito de ser difícil é nosso. É por conta dessa questão com o parceiro, né? Interessante. Nossa, bem interessante. Eu agora me lembrei de uma situação que aconteceu com uma amiga minha. E ela foi apresentar um projeto para uma empresa, ela tem uma consultoria, e um dos diretores, assim, deu showzinho de dizer que não estava certo, usou palavras de baixo calão, foi desrespeitoso, beleza. Segunda reunião, ela leva o sócio dela junto. O sócio senta, se apresenta, ela faz todo o trabalho, ela faz toda a apresentação, e o diretor ficou pianinho, entendeu? Simplesmente porque tinha uma presença masculina na mesa. E daí eu digo, gente, isso aconteceu, deve fazer o quê? Uns 2 anos, a gente tá em 2021, isso ainda precisa acontecer? O que a gente pode fazer para melhorar, para ter mais equidade, né? Falando da mulher e o universo do trabalho. Talvez um segundo livro aí, Paulinha. Tão difícil, eu tava assistindo. Tem uma série tão boa na Globoplay, chama Sessão de Terapia. Já Eu assistiu? não assisti. Gente, maravilhosa. Assistam, é tão bom, ajuda tanta gente a se desenvolver. E ontem eu até gravei no meu celular exatamente isso que você tá falando. Uma cena de um executivo que diz que foi para lá na sessão de terapia porque uma funcionária tinha dito que ele assediava ela. E ele, não, porque eu não assedio, tal. E o terapeuta pergunta, tá, mas você pede pros subordinados que você tem homem pegar um cafezinho para você, pegar o papel na impressora, fazer a atividade escolar do teu filho? Ah, não, mas não tem nada a ver. Isso é uma coisa que eu recebo muito no meu inbox. O que eu faço, Paula, diante disso? É tão sutil, é tão difícil, e quando você tenta expor isso, as pessoas falam, ai, mas não tem nada a ver, é só uma gentileza. Bom, se não tem nada a ver e é só uma gentileza, então pegue você o café. Se tá tudo bem, é só uma gentileza, peça pro homem pegar o café. Se tá tudo bem, é só uma gentileza. E como se Não temos posicionar? problemas. Eu acho muito delicado, viu, Thaís? Muito delicado, mas eu acho que é uma questão de tentar se posicionar com firmeza, lendo bastante o cenário, medindo ganhos e riscos e dizer, olha, eu não me sinto confortável. Por quê? Vou te explicar, porque eu percebo que nós temos 5 pessoas no time, todos de mesmo nível hierárquico, e essas atividades são sempre trazidas para mim.
Talvez você não perceba, mas para mim fica claro que você tem um viés de gênero que me coloca sempre nessa posição de servir. E eu não me sinto confortável com isso. Por isso, te peço, ou para que distribua essa atividade igualmente, ou direcione uma outra pessoa para isso. Eu falaria dessa forma. Certo, errado, não sabemos, é o resultado que vai dizer, entendeu? Sim. Mas eu sou partidária do o que você cala te adoece. E tem um outro fator que é muito importante, Thaís. Eu nunca vi uma situação de assédio moral, sexual, o que for, se resolver sozinha. O que acontece é que começa com uma coisinha pequenininha, vai escalando, 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 e o que eu sempre vejo, eu sei que as pessoas morrem de medo de perder o emprego, todo mundo já esteve nessa posição, sabe como é. Só que o que acaba acontecendo é que o próprio funcionário se demite, a funcionária se demite adoecida, burnoutada, sem direito nenhum. Então, eu já penso assim, mulher, homem, seja quem for que está passando por essa situação, vai atrás de um advogado trabalhista, entenda como que você pode fazer uma denúncia. Se não quer denunciar no RH porque você não confia, porque infelizmente a gente é de RH e sabe que muitas vezes as pessoas não confiam no RH, tem sempre um Ministério Público que aceita uma denúncia de forma sigilosa. Vai atrás dos seus direitos. Não tem como você estar no jogo sem saber as regras dele. Vai atrás, vai buscar ajuda. Não se isole, porque também tem disso, né? Isolamento da vítima, vive pro trabalho. Aí quando vê que você não sai de lá mesmo, né? Porque você já não tem amigo, não tem vida, tudo que você tem é o trabalho tá te carcando. Mas e se perder aquilo ali também é difícil, né? Sim. Nossa, muita coisa. Paulinha, já estamos chegando no final. Estamos chegando Muito no final. legal. Queria, nossa, esse daqui é seu mesmo, Esse né? eu Olha, acho ele tá todo aqui grifado. Eu já li 30 vezes, eu tô lendo pela 31ª e tô grifando, tô corrigindo, porque eu penso, eu vou melhorar isso Você daqui. sabia que depois que meu livro foi impresso, eu nunca mais li de Sério? medo de ficar vendo tudo que eu quero trocar tudo, entendeu? Eu quero trocar tudo já, porque sempre tem uma ideia nova, né? Sempre Não dá pra faça melhorar. mais isso, curta seu livro, tá? Curta porque Será tá que incrível. é o meu sabotador, gente? Pode ser seu sabotador aí. E curta seu livro, curta o sucesso, porque realmente muito merecido. Eu tô vendo aqui, tem os exercícios também, Sim. né? Que dá para fazer de uma maneira muito leve. Sim. Adorei também, ele é todo colorido, né? Aqui, ó, a carreira começa em casa. Leitura fácil, né? E é uma leitura deliciosa, é um livro que realmente qualquer ser humano que tem algum tipo de trabalho, ou seja, praticamente todo mundo deve ler, realmente está incrível. Ele tem online também, dá para Tem comprar online também. para ler no Kindle e outros, legal. E ó, vou deixar aqui a sugestão de leitura. Esses dias eu até entrei na Amazon, num negócio de influenciadores da Amazon, e coloquei o meu livro e o seu. Criei uma listinha de livros sobre carreira. Que chique, o que é isso? Eu nunca ouvi falar Eu também disso. Não sei o que é. Eu cliquei, eu vi que não era vírus, falaram para eu me cadastrar. Eu me cadastrei e falei, não, tem que colocar o meu livro da Paulinha lá. Tá lá na Amazon. Não sabemos o que, mas tá bom, estamos nessa lista aí, tá maravilhosa. nessa lista, vou descobrir como é que faz. Paulinha, queria super te agradecer. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo livro, tá incrível, né? Que venham outros, mas curta muito. Agora você tá lançando em São Paulo, que, nossa, já sei que vai esgotar essa edição, best-seller, certamente. E realmente, parabéns pela pessoa incrível que você é. Parabéns e acho que você faz muito bem de ocupar esse espaço no mercado, de dar voz a muitas pessoas que estão aí sofrendo nos seus trabalhos, muitas pessoas que querem falar, querem se expor, mas não podem. E você faz esse papel muito bem. Orgulho de você ser mulher, orgulho de você ser aqui de Curitiba, brasileira. Então, ó, volte sempre, traga mais livros. Combinado. E tamo junto, tá bom? Nossa, eu que agradeço. O que falar depois disso? Só agradecer muito a Thaís pela generosidade sempre. Acho que quem conhece você nos bastidores sabe o quanto você é generosa, o quanto a Thaís é parceira demais. E desejar para que as pessoas
Consumam seus conteúdos, sempre recomendo para quem está em busca de recolocação. A Thaís tem um canal no YouTube, gente, repleta, é uma pós-graduação para você que está em busca de emprego e tem cursos, enfim, tudo que você faz é muito bem feito. Agradecer a nossa audiência do podcast hoje, convidar quem se interessou a comprar o livro, a seguir nas redes sociais também, Paula Boarim com N de navio, e desejar a melhor sorte para todos nós, né? Mercado tem seus desafios, mas eu acredito que quando a gente entende como ele funciona, a gente sofre muito menos, né? Perfeito. Então, foi ótimo. Um beijo para você que esteve até aqui. Te vejo no próximo episódio. Lembra de deixar seu comentário. Tchau, tchau. Tchau!